Então, a aula de hoje, né, vai ser para a nossa terceira aula, né, o terceiro encontro, e hoje são as memórias póstumas de Brás Cubas. Em termos de apresentação, né, eu quebrei um pouco o que normalmente às vezes se faz, que é falar do Machado de Assis primeiro pelo romance e depois chegar ao conto. Eu achei mais prudente falar, e mais interessante mesmo, falar primeiro do conto. Eu acho que a gente conseguiu ter uma entrada, uma, uma espécie de compreensão de uma trajetória de formação do Machado de Assis, que é importante, né? Eu só vou fazer uma coisa aqui, tentar ver se melhora um pouco, acho que está meio escuro aqui, escureceu aqui. Agora ficou claro demais. Claro. Tá. Então, assim, da trajetória. Agora, e aí a ideia do apresentar o conto é apresentar a trajetória, e agora a gente vai ver as memórias póstumas, né? E daqui a pouco eu já vou compartilhar o arquivo só das memórias póstumas, um arquivo que depois eu vou passar para vocês, né? Eu mando por e-mail, como fiz do conto. E aí, das memórias póstumas, a gente vai gradualmente, assim, vai fazendo a apresentação do romance. É um romance que tem muitas camadas, é um romance, assim, de uma riqueza extrema, de muitas leituras. Assim, a cada vez que eu retomo, eu acabo percebendo algum aspecto novo, diferente. Eu vou tentar apresentar uma lógica do conjunto e destacar alguns momentos, algumas cenas. Agora, antes de entrar e apresentar o romance, quando mandei a mensagem para vocês, eu indiquei um texto crítico, né, que é do Roberto Schwartz, a Novidade de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele faz um tanto dessa trajetória do Machado pelo romance, né, principalmente A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, e aí mostra como as memórias póstumas elas representam uma viravolta. É o único consenso que se tem na crítica literária a questão da viravolta machadiana. Assim, existe uma mudança muito brusca no romance machadiano, não vou falar de outras produções, conto, crônica, poesia, mas no romance machadiano existe uma mudança muito brusca. Biblicamente daria para falar, como no Novo Testamento, é o milagre da transformação da água em vinho. Assim, mudou, né? Mudou completamente o perfil. Exatamente, Júlia, esse é o ponto. A leitura obrigatória são os livros. Os textos críticos, eu vou comentar um pouquinho agora, ao falar do Robert Schwartz, eles são leituras complementares, né? E aí eu vou aproveitar para falar do Schwartz, assim, que ao fazer essa trajetória, ele marca uma viravolta no Memórias Póstumas e tenta explicar isso por aquilo que são aspectos, né, do diálogo com o processo social brasileiro, de que Machado passa a adotar, então, um ponto de vista de alguém que vem da elite brasileira, um senhor de escravos, né, o Brás Cubas, a partir de quem, da sua voz, do seu ponto de vista, a história é contada, inclusive com todo o desrespeito que os senhores da elite brasileira têm por todos os pobres, e especificamente mais brutalmente em relação aos homens negros e às mulheres negras escravizados. Então, ele vai, por esse ponto de vista, ele vai marcar que é uma espécie de interesse e de desencanto do Machado com a realidade brasileira, mas com perspectiva de apostar nessa elite. É como se essa elite brasileira fosse uma elite morta, né? Não no sentido físico da morte, mas no sentido de uma alma morta, uma alma que não vai se transformar. Né? Ele não usa essa expressão, mas assim a perspectiva de elite que o Machado traria pelo Memórias Póstumas seria uma espécie de denúncia a contrapelo, ou um ponto de vista que nos obriga sempre a desconfiar desse narrador, que ele chama de narrador volúvel. Então, ele vai explicar essa viravolta por aí. Tem outras tantas viravoltas. O que eu quero destacar é que são leitores que vão apostar numa ou noutra camada do livro.
Tem uma camada que ele não aposta, por exemplo, que é a questão do defunto autor. Depois eu vou comentar aqui. Eu vou tentar apresentar o romance sem apostar, vou comentar aqui um outro trecho crítico, mas eu vou tentar assim, mostrar pontos de interesse do romance, que possam levar às leituras mais diversas. Vocês viram, eu tenho uma tendência de me aproximar e aderir à leitura, né, feita pelo Robert Schwartz, mas eu vou tentar, na aula, manter uma certa distância em relação a essa leitura para abrir mais perspectivas. Outro texto que tinha indicado no volume ali, perdão, no e-mail, aí era do próprio Machado de Assis, que é a literatura realista, uma análise que ele faz do Primo Basílio. Eu coloquei aquele texto, que é de 1878, que foi um texto que instaurou uma polêmica violentíssima. Violentíssima é um exagero da minha parte, porque assim, uma polêmica de letrados, para chegar à violência é muito... Assim, eu acho que tem um caso só de uma polêmica em que o Raul Pompeia desafia, não sei se o Bilac para um duelo, em função lá na entrada da República, né? Com a morte do Floriano, logo após a morte do Floriano Peixoto. Mas, assim, afora essa maluquice, que não deu em nada, as polêmicas são polêmicas, assim, debate literariamente, aqui e ali, mas, enfim. Mas uma polêmica muito forte foi em torno do Primo Basílio. E por que a polêmica? Porque o Machado ele critica o realismo do Essa. Primeiro, vincula ao Zola, e segundo, diz que esse realismo ele fica muito atento, são duas dimensões, a detalhes e mais detalhes da realidade e perde a compreensão central, que é a construção da personagem. Então ele vai dizer, por exemplo, que a figura central do personagem, né, do primo Basílio, que não, o Basílio é a prima dele, a Luísa, ela é um fantoche, ela é um caráter fraco, é um caráter fraco. O que move o enredo é o roubo das cartas. Ela vai trair o Jorge com um Basílio, com um primo, mas depois se arrepende, a coisa cai numa espécie de pasmaceira, e se não fosse a criada, a Juliana, o romance não andaria. Então, o Machado resume-se como se a grande moral do romance do Essa fosse: contratem boas criadas confiáveis. Então ele diz que é um romance muito fraco nesse sentido. Eu acho que não é tanto assim. E tem outra dimensão, que é uma dimensão de um certo decoro, a palavra decoro no sentido assim de uma certa moralidade, mas assim um debate sobre o limite da representação. O que a ficção pode mostrar ou não? E aí é algo que depois eu acho Machado muda, inclusive, né? Eu acho que ele vai mudar de posição, mas isso é uma outra história para um outro momento, a gente conversar numa outra circunstância. Mas qual é o ponto que eu quero trazer? É que ele tem uma cena que se dá no Paraíso, né, que é uma casinha que o Basílio arranjou para os encontros com a Luísa, que ele apresenta uma relação de sexo oral, né, do Basílio, e o Basílio tem um bigodinho bem canalha, com a Luísa. E aí tem os prazeres da Luísa são narrados, e depois tem né, a expressão de deslumbramento da Luísa, etc. É uma cena que ficou, assim, foi o ponto colocado pelo Machado do excesso, uma espécie de excesso na representação. Isso virou piada depois, né? Assim, teve paródia de soneto, crônica, charge, as mais diversas questões, tanto debochando do Machado, quanto falando dessa cena e do Basílio. O que acontece? É como se houvesse uma espécie de, segundo a leitura machadiana ali, naquele momento, uma espécie de exagero, de apelo para isso que é apresentado, um apelo, né, erótico, quase assim, excessivo, segundo a leitura dele, e perdendo um pouco o que seria o móvel da representação. Eu não vou debater isso aqui agora, eu acho que tem um certo decoro, Machado, precisaria a gente conversar mais tempo, e eu sou muito tagarela, e eu não tenho a capacidade de dar síntese, de dizer assim, olha, o central é isso. Mas eu quero só destacar um fio, que dizer, o que vai me interessar aqui para pensar o Memórias Póstumas, Machado está debatendo o realismo. E para ele, o realismo não é a melhor forma de representar a realidade. Esse é um dos dados, ou de apresentar na ficção a realidade. Quer dizer, realismo
e realidade são dois termos diferentes. Quer dizer, a força com que a ficção mostra a realidade pode ser maior de uma forma não realista. E aí, agora eu vou passar para as memórias póstumas, vou tentar compartilhar e vocês me digam se está funcionando bem o compartilhamento, né? Eu vou compartilhar o arquivo, é um arquivo de Word que eu vou ir passando, né? Que é aula 3, memórias póstumas. Isso aqui, vai. E aí me digam, tá? Aí eu vou pedir para falar, porque não, eu daí não tô, como eu não estou vendo agora o bate-papo, então eu não sei o que está sendo dito. Tá dando para ver bem? Sim. Sim, dá para ver. Tá. Qualquer coisa. Precisa ampliar um pouco a letra ou tá de bom tamanho? Tá perfeito para mim. Acho que tá Tá. bom. Tá bom. Tá. Qualquer coisa, vocês, em todo caso, assim, vão me falando. Esse é uma base de um texto que eu tinha feito há mais tempo. Claro, tem uns grifos aqui da aula. E ele está dividido em 7 partes, né? Primeiro, vou falar da... obviamente, é um romance fácil de dar spoiler, porque a gente pode dizer que o herói morre no final, né? O protagonista morre, então não vai ter nenhum problema. Em todo caso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu quero apresentar um pouco dessa matéria autobiográfica, porque eu poderia dizer que é uma biografia de um homem da elite brasileira, um senhor de escravos, medíocre. É a biografia de um homem medíocre. E aí eu posso botar entre parênteses. A autobiografia, a matéria autobiográfica de um homem medíocre. O que acontece? Eu tenho os acontecimentos prosaicos dessa história. Então, eu quero primeiro mostrar um pouco dessa história desse homem medíocre, para depois olhar um pouco mais atentamente para a forma do romance. E aí atentar para alguns aspectos que vêm desde a apresentação. O que ele quer dizer quando ele fala que o romance foi escrito com a pena da galhofa e da tinta da melancolia, que é a segunda parte. Então, vocês vão ver que depois eu vou me atentar, né, para o item 2, opa, já está no item 4, eu vou deixar aqui, vou só apresentar os itens. Né? O item 2, então, é a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e o item... Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou botar aqui embaixo os itens que é mais fácil. Que está no meu esquema de aula, né? Que tem um esquema 1, um esquema 2 e por aí vai. Então, vocês estão me... Tá, agora ficou melhor. Então, tem assim, o segundo, esse a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E o terceiro, então, é tentar entender essa pena da galhofa, que é o da ironia, a tinta da melancolia, que seria a substância vital, ou a ausência de vitalidade. Depois, aí sim, e aqui vai ser um debate importante, por exemplo, com essa leitura do Robert Schwartz, que é a questão do defunto autor. Talvez seja a maior novidade do romance machadiano, esse. Tem, por exemplo, uma obra do Zola, que é A Morte de Olivier Becaille, se não me engano, lá me foge um pouco a memória, o título, mas que o cara teve, ele fica catalepsia, né? Que ele parece que é um defunto, depois ele acorda e tem toda a situação dele voltando, entre aspas, à vida, mas ele não morreu propriamente dito. Então, assim, a história contada por um defunto no romance seria o primeiro romance da literatura ocidental a fazer isso. Eu tenho uma novidade bastante grande, porque ele se une a uma tradição, né? Quando falar da Pena Galhofa, falar que é uma tradição da sátira menipéia, mas também de romances que tratam com essa forma. Então, tem o Fatalista, do Diderot, tem Tristan Shandy, A Vida e os Ditos, de Tristan Shandy, do Lawrence Stern. Tem o Xavier de Metz, A Viagem à Roda do Quarto, tem até citações quase textuais do Machado, por exemplo, um capítulo das pernas. Tem a Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré, que são todos narradores de romance modernos, distanciados e hiperdebochados de uma forma fragmentária. Só que o Machado acrescentaria nessa limitada tradição, essa questão de um defunto autor, que é o ponto de vista da morte, olhar para a vida da morte. Então, eu vou comentar um pouquinho isso. E depois eu vou ver algumas coisas dessa prosa descontínua. É um ritmo super descontínuo, não são, assim,
quando a gente fala ritmo descontínuo, depois eu vou comentar um pouco, a gente tem a matéria vital, que é uma história linear, mas tem um modo de contar. Então, a gente não tem uma sequência contínua da história sendo narrada. A gente tem... ele comenta, daí ele para, perdão, ele narra, ele para, comenta, ele dizia... Assim, ele vai, hora para a esquerda, hora para a direita, ele vai navegando por várias, ou ele vai viajando por vários pontos diversos, dando uma descontinuidade no romance, bastante acentuado. Depois eu quero comentar um pouco mal como ele trata os leitores, e aí, dando tempo, tem 2 itens, né? Que é esse do delírio filosófico, o capítulo 7, e o filósofo delirante, que é o Quincas Borba. Então, assim, é o delírio do Brás e o humanitismo do Quincas, que são como que facetas no espelho, né? O Brás, no delírio, vai ouvir da natureza que o princípio que rege a natureza humana é egoísmo e conservação, né? A onça, ela vai comer o novilho, se for tenro, um tanto melhor, ela quer se preservar. Egoísmo. O que move as pessoas é egoísmo, só querem autossatisfação e se conservar vivos. Isso é o que diz a natureza, como se fosse que ele diz, estatuto universal, a regra de definição universal do ser humano e da natureza é essa, é preservar a própria existência. Reparem que isso é muito forte, porque tira qualquer moralidade possível. E o segundo, que é o filósofo delirante, o humanitismo, é quase uma contraface, é complementar a isso. A gente depois vai ver, assim, quando ele fala das virtudes da guerra, a melhor definição, a alegoria do humanitismo está no livro Quincas Borba, que é o romance posterior, em que ele vai falar que as guerras seriam uma espécie de medida higiênica, elas têm necessidade, né? Então, assim, para que a existência preserve, não ter excesso de pessoas. Só que, assim, é uma autojustificação do seu lugar da existência. Então, dá para se ler essa maluquice de um e dois, de outro lado, como complementares. E depois, que poderia ser desde o princípio percorrer, é que o Brás Cubas está falando do Brasil, né? E aí alguns fazem até a alegoria do nome, né? Do Brás e do Cubas. Brás relativo à terra brasileira, ao pau-brasil, e do Cubas, das Cubas, Cubas seriam, não tinham um sistema, né, de esgotos constituído e passavam homens escravizados, negros escravizados, os escravos, que carregavam em carroças grandes cubas de madeira, que são aqueles grandes barris enormes para recolher os detritos das casas. Então, por exemplo, eles eram chamados de tigres, tigrados, porque eles traziam manchas, muitas vezes, dos conteúdos. E o odor, né? Então, assim, e o pai do Brás produzia, o avô, perdão, produzia e enriqueceu produzindo cubas. Então, assim, é como se fosse uma alegoria bastante corrosiva do Brasil, né? O Brasil visto pela imagem do Brás, né? E de toda... Literalmente carregava merda, né? Cubas, elas carregavam as fezes, as urinas, todos os detritos. Então, como se viesse todas essas fezes para fora. Tá? Então, eu vou tentar percorrer isso. Se não der tempo, esse material vai estar na mão de vocês, né? Na sequência, e vocês podem ler com calma. É claro que eu não vou ficar lendo tudo, porque senão seria uma chatice tremenda, né? Então, assim, o primeiro que eu quero marcar, e eu marquei aqui da trajetória dele, é uma trajetória que a gente tem inteira, que nasce em 1805, no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ainda né, ele está vinculado a Portugal. Lembrem que a família, né, real vai vir logo a seguir. Ele vai aos 17 anos, quando vira independente, né? Tem um menino Brás Cubas, enfim, mas eu vou destacar só alguns trechos. Quando o Brasil fica independente, ele também vai dar a sua certa independência, que são os seus primeiros amores. A Marcela, que é uma cortesã, né, amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, ou ao contrário, 11 meses e 15 contos de réis. Tá aqui, durante 11 meses e 15 contos de réis. Então, assim,
é o primeiro momento. Então, a história do Brás e a história do Brasil elas estão realmente dialogando, articuladas. Ele vai viver aqui, depois, em função desses amores, o pai e os tios vão obrigar ele para a Europa, onde ele fica um período largo, né? Fica em torno de 10 anos, então ele volta pelos 27, 28 anos ao Brasil, quando a mãe está para morrer. O que ele faz na Europa? Ele vai estudar Direito. Não tinha, a sua faculdade brasileiras estava recém se formando, o ensino superior era proibido por Portugal no Brasil, recém vai se formar, e ele vai estudar na Europa. E ele disse que não aprendeu nada. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. É uma vida assim que ele vai, uma vida de boemia, e vai para conhecer a Europa, e depois é que ele vai retornar. Parênteses, era uma espécie de padrão na elite que os jovens tivessem esse período de 1 ano ou até 5, 6 anos, e aí estudando, na Europa como que para buscar a civilização da qual o Brasil veio. O Brasil vai ser uma espécie de paródia disso. Na volta, tem aquele envolvimento com a Dona Eusébia e especificamente com a Eugênia, a Flor da Moita, né? Ou como ele diz, a Vênus Manca, em que ele dá o primeiro beijo na Eugênia. E aí, né, vem aquela fala que é de uma crueldade tremenda, né? Porque Bela se manca, porque Coxa se manca, porque Vênus manca, né? Porque Coxa se... eu estou hoje esquecido. Isso que eu fui relendo o livro. Enfim, mas ele vai fazer um jogo da Vênus, que é muito bonita, mas uma Vênus manca. E aí, por preconceito, ele vai embora, né? Depois tem a expectativa da Virgília, com quem ele vai perder para o Lobo Neves, né? Que o pai queria que ele se casasse com a Virgília e viesse a ser deputado. Ele nem casa com a Virgília, nem viesse a ser deputado. E ele se perde. Aí o romance ele faz um hiato. Ele não conta de um período largo da vida do Brás Cubas, que é 10 anos, volta a falar quando dali mais ou menos há 10 anos, o pai já morreu, tem uma disputa, teve a disputa pela herança, ele parou de falar com a irmã e com o cunhado, e ele volta a reencontrar a Virgília, com quem ele então aí passa agora a ter um relacionamento de adultério, né? Um relacionamento adulto. Aí tem todos os episódios vinculados à Virgília, né? E uma relação que vai acabar por enfado. Ele vai encontrar depois, vai reencontrar o Quincas Borba, que era um amigo de infância. E aí a gente comenta um pouco. O Quincas ele aparece em 4 momentos do romance na infância, colocando uma barata na cadeira do professor Barata. Depois aparece como mendigo que vem a roubar o relógio dele. Depois retorna, né, aí como filósofo, herdeiro, ganhou uma herança, umas roupas um tanto extravagantes, e depois ele aparece no final maluco na casa do Brás, quando vem a morrer. Então são 4 momentos que ele vai interferindo na trajetória. Nesse terceiro momento, quando ele aparece como filósofo, supostamente ele vai colocar o Brás como seu discípulo, né, do humanitismo, que depois isso só o humanitismo daria um trabalho específico. E o último amor, pelo menos declarado, que aparece no romance, é a Inhã Loló, que é uma jovem, né, com quem ele casaria, apresentada pelo cunhado Cotrim, depois da reconciliação com a irmã, que vem a morrer no primeiro surto, aquele de febre amarela de 1850, 49-50. Enfim, e no final, em 69, 1869, aos 64 anos, ele morre, né? E aí agora eu quero comentar os 2 extremos. Então vocês reparem que a gente tem um romance que não tem grandes episódios, né? Eu vou comentar o final primeiro, vou ler com vocês o final, depois eu volto para a abertura. Esse é o último capítulo. Tá tranquilo até aqui? Tá muito lento? Tá bem? Muito aborrecido? Não, tá tranquilo. Por mim tá Prof, tranquilo. eu tinha uma pergunta. Não tem, inclusive, um livro do Quincas Borba depois? Ô, senhora, isso que eu ia Exatamente. comentar. É tipo um making off que o Quincas Borba Quincas Borba parece um make off de Isso. Memórias Póstumas. Aparece o romance seguinte é o Quincas Borba. E tem assim como uma espécie de os 5 últimos romances do Machado, né? Então, assim, o Memórias Póstumas e o Quincas Borba formam um par.
Então, assim, de dentro do Memórias Póstumas, que é de 1880 e 81, a gente tem o Quincas Borba, personagem que vai jurar o próximo. Qual é a curiosidade? O próximo romance, que é o Quincas Borba, ele começa com, né, a apresentação, com o final, com a morte do Quincas Borba, né, os últimos momentos, quando ele já está herdeiro, está doente, ele voltou a Barbacena, e ele vai transmitir uma herança para o Rubião, que é o jovem Rubião, que era um professor, que virou enfermeiro, abandonou, não dava mais aula, tentou várias coisas na vida, e aí ele vai ganhar a herança do Quincas Borba e vai para o Rio de Janeiro. E aí a história do Rubião, né, passa a ser do Rubião e um narrador em terceira pessoa. Lá no início do romance do Quincas Borba está bem apresentado aquilo que é o humanitismo, né? Então, a alegoria ao vencedor as batatas, né? Duas tribos tem duas tribos inimigas, uma de cada lado e no meio um campo de batata. Se as tribos se conciliassem e se harmonizassem, ambas morreriam de fome, que não tinha batata o suficiente para todo mundo. Então elas tinham que entrar em guerra. E aí a tribo vencedora sobreviveria. E aí vem o dito ao final, né? Aos vencedores as batatas, aos vencidos ódio ou esquecimento. E aí tem uma coisa muito debochada, né? Porque tem os ditos assim, de ganhar batatas é quase é uma coisa de só menos, é pouca coisa, né? Então, ao vencedor as batatas, como se não tivesse ganho nada. Só que na teoria do humanitismo a justificativa da guerra como algo necessário, algo vital. Até hoje a gente escuta essa questão da necessidade da violência, da guerra, como algo importante, né, em termos de natureza e de constituição da sociedade humana. É uma coisa, um debate assim, complexo e muito importante ser feito, que está lá de modo muito debochado, feito pelo Machado. E aí ele vai, o Rubião diz que não entende, e aí pergunta ao Queiroz o que é aquilo. E aí o Queiroz tá, vou te explicar de modo mais simples. Vou contar a história da minha avó. A minha avó estava saindo da igreja e chamou, né, a cadeirinha, que era um veículo de extração humana, que era uma cadeirinha, era como se fosse um pequeno, não é uma caixa, não é uma charrete, mas ela é um homem na frente, outro homem atrás, os dois carregam e a pessoa vai sendo carregada ali. A avó sai dali, chama, quando vai atravessar a rua, ela é atropelada por uma charrete, por um carro, passa correndo e morre. Tentam levar ele na farmácia, ela vai morrer. A reação do Rubião é, puxa, que pena, coitada da vovó. E aí o Quincas Borba me diz, coitada não, ela morreu porque tinha que morrer. E aí ele diz assim, olha, se fosse o Gonçalves Dias, ia ter um necrológio lá, morreu um grande poeta brasileiro. Se fosse o Byron, teria isso, teria algo assim. Se fosse um rato, não teria nada. Mas o importante é que o Humanitas, que é uma pessoa que estava com fome, que é a pessoa que chamou a carroça, que tem que viver. Ele queria viver. Então, assim, o importante não é o que morre, mas o que vive. É mais ou menos o que está no Delírio do Brás Cubas. Mais importante do minuto que passa é o minuto que vem. Então, tem uma espécie de justificativa ou de naturalização, entre aspas, da morte como algo que faz parte da existência, inclusive dessa morte, que é uma morte grotesca. Né? E uma quebra e uma falta de empatia com isso. Pois bem, o Quincas Borba é o próximo romance e ele está em diálogo direto com Memórias Póstumas. É uma história diferente, né? A trajetória do Rubião e aqui a trajetória do Brás. Né? Eu vou começar falando dessa morte final, né? Desse capítulo final do romance, que é o das negativas. Né? Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos.
Ele atribui a morte dele, se vocês voltarem lá no romance, né? Quando ele tem a ideia do emplasto, ele cria um emplasto. O que é um emplasto? Aquelas coisas que a gente gruda na pele. Assim, por exemplo, até hoje vende em farmácia emplasto, né, para botar na pele. Quando tem uma dor muscular, coloca um emplasto em cima. Então, assim, seria uma espécie de remédio para a humanidade hipocondríaca. O que ele está colocando? É que ele teria inventado a solução para a melancolia humana. Assim, ele tem uma longa tradição, né? Eu acho era uma carta do Hipócrates, em que ele era instado a se posicionar para dizer se o Demócrito estava louco ou não estava louco. E aí vai o Hipócrates, né? O pai da medicina, o primeiro físico, o primeiro médico, etc, etc. Vai lá e visita o Demócrito e volta a dizer que o Demócrito é a pessoa mais saudável de toda a Grécia. Porque o que fazia o Demócrito? Enquanto ele dissecava um bicho, um cachorro, à procura do remédio para a melancolia da humanidade, ele ria, e ria muito. Todo mundo achava que estava louco. E aí o que diz Hipócrates? Não, ele não está louco. O que ele justificou é que ele está procurando um remédio para curar a melancolia da humanidade. Essa tristeza profunda, que é a falta de sentido para a existência humana. E aí, nessa falta de sentido para a existência humana, ele procura um remédio. Enquanto não acha remédio, só tem algo para aliviar a tristeza. O único alívio da tristeza é o riso. É o humor transformado do humor melancólico ao humor cômico. É o riso. Então, assim, é rir. A gente tem que rir. A gente tem que rir das coisas, a gente tem que ter um distanciamento e ter a capacidade de gargalhar, de dar risada, de debochar, de brincar com as coisas. Então, o que o Machado está colocando aqui através do Brás é que o remédio para essa melancolia teria sido inventado pelo Brás, o que é uma desfaçatez do Brás. Até ele morre, mas não muda, como dá para dizer. Depois a gente pode voltar a isso. Então, esse último capítulo, que ele diz que ele tentou e perdeu essa melancolia, diz é todas negativas. E agora vejam o que ele vai dizer. Não alcancei a celebridade do emplasto, não foi inventor, não foi ministro, não foi califa, não conheceu o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com suor no meu rosto. Isso eu quero chamar extrema atenção para vocês, isso sim, não comprar o pão com suor no meu rosto. O que significa isso? Ele não trabalhou. Ele não trabalhou. Ele não precisou trabalhar a vida inteira. Eu estou chamando atenção nisso porque a gente está na ordem, ainda hoje, na ordem do capital, e uma das coisas mais marcantes do capitalismo em termos de ideologia é dizer que aquilo que define o homem é o trabalho. A gente vai ser definido por uma profissão. É claro que a noção do trabalho vem desde o pecado original, né? O homem, depois que sai do paraíso, a mulher é condenada a parir com dor e o homem a trabalhar e conquistar o pão pelo suor do seu trabalho. Então, a queda do paraíso é trabalhar. Ou seja, esse cara aqui nunca trabalhou. Ou, se vocês quiserem pegar os beneditinos, ora e labora, né? Então, quer dizer, reza e trabalha. É aquilo que tem que fazer para conseguir superar, né, digamos, as limitações do corpo humano, a tendência de buscar os prazeres do corpo humano. Agora, em outros termos, esse cara nunca trabalhou. Pegar toda a tradição de exaltação do trabalho, esse cara não trabalhou. Nunca trabalhou, porque ele era um senhor de escravos, herdeiro, né, do pai, do avô, de uma grande fortuna. Certo? Então, ele não trabalhou. Mas ele veio isso como positivo, ele não veio como negativo. Mas não padecia a morte da dona Plácida. Ou seja, ele não teve nenhuma empatia. Morreu a mulher que era alcoviteira, amiga mais velha que da Virgília. Ele não padeceu a morte da mulher. Não padeceu a semidemência do Quincas Borba. Ou seja, ele não enlouqueceu, mas também não teve empatia com essa meio loucura do outro. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve nem míngua, não faltou nada, nem sobrou nada. E, conseguintemente, sair quite com a vida. Imaginará mal. Porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo.
que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Essa eu acho uma das frases mais famosas do Machado. Assim, eu vou contar uma coisa pitoresca. Assim, eu venho de uma família muito católica, minha mãe é muito religiosa. Eu li todo o Machado, dá para dizer quase todo, porque sempre estão descobrindo alguma coisa, assim, mas eu li muito do Machado de Assis desde a adolescência. E tinha coleção lá, eu ia lendo, meu pai tinha, eu fui lendo dele. E um dia minha mãe ficou muito escandalizada porque ela lembrava do Brás Cubas e para ela essa é uma frase antirreligiosa, pessimista, terrível. Como alguém pode dizer que não ter filhos é bom? Eu venho de uma família de 6 filhos, ela teve 6 filhos. Ela diz, como que não ter filhos é bom? Como não ter filhos pode ser alguma coisa positiva? E é isso que ele diz, o positivo da vida dele, eu não tive filhos. Eu não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É claro que a gente olhar o Brasil, a violência, olhar esse episódio, por exemplo, que aconteceu na Barra da Tijuca do Moisés, né? Do espancamento, a gente olha, porra, que merda de... Perdão, desculpa. Puxa, que droga de existência é essa que a gente está tendo aqui? As pessoas são capazes de, por um ataque, atacar um ser humano, espancar alguém. Então, assim, esse pessimismo, esse machadiano, poderia estar dado aqui. Só que o que eu quero observar, isso não é um pessimismo machadiano. Isso é um pessimismo do Brás Cubas. Vamos fazer assim, uma das coisas mais importantes que eu acho que é para entender a obra do Machado e que é o estatuto moderno da obra do Machado o autor é uma pessoa e ele é capaz de criar narradores ficcionais, máscaras que não são ele. Ele cria uma persona, persona é máscara, uma ficção e aí ele dá voz e dá estatuto para essa ficção para ter voz própria. Ou seja, isso não é o pensamento do Machado de Assis, isso é uma ficção. E dentro da ficção tem todo um debate de ele fazer a crítica da sociedade brasileira, né, e uma sociedade do seu tempo e do seu lugar, como ele mesmo diz, né, que o autor tem que ser um homem do seu tempo e do seu lugar. Então ele é do seu tempo, final do 19, e do seu lugar, que é o Brasil. Então isso aqui não é um fato. Agora, o que acontece? A gente chega no capítulo final do romance, que é o das Misérias, ele dá uma espécie de fechamento para isso, uma espécie de síntese para a existência dele. E nessa existência ele faz um resumo de uma existência medíocre. E nesse resumo da existência medíocre, ele é uma, digamos, é uma trajetória que se encerra com ele. Agora, quando a gente volta para o capítulo 3, que é o capítulo que vai abrir quando volta para a abertura do romance, capítulo 1, o primeiro capítulo do romance, depois da advertência, a gente vai encontrar o óbito do autor. Agora, isso eu quero chamar a atenção para vocês. Reparem como é que começa o romance. Eu vou ler o primeiro capítulo, óbito do autor. Só vou pedir um instante aqui, eu vou deixar aqui marcado o meu... Eu tenho o roteiro aqui do meu lado, né? Então, eu vou lendo a sequência do que tem que falar. Óbito do autor. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar de começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar um diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem acampa outro berço. A segunda é que o escrito assim ficaria mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, veneravam, chovia miúda, triste e constante,
tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da minha última hora a intercalar a singiosa ideia no discurso que proferiu à beira da cova. Vós que conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos meus. Aí ele vai seguindo, é bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe dei. Esse aqui é o primeiro capítulo do romance. O que eu quero destacar com vocês aqui? Primeiro, a primeira publicação, eu não vou falar do romance, eu vou falar de uma coisa externa ainda. Antes de ser publicado em livro, o romance ele foi publicado na Revista Brasileira em março de 1880. E o romance tinha Memórias Póstumas, na página da revista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e embaixo vinha Óbito do autor. Não tinha advertência aquela ao leitor, né? Que Stendhal escrever. Isso foi posto depois. Então, assim, vocês imaginem, vocês estão lendo uma revista, né, lá, é uma revista de letrados, né, revista brasileira, publicava estudos, pesquisa, romance, poesia, enfim, e está lá o Memórias Póstumas. Aí abre, vira a página, tem lá Óbito do autor, começa a ler. E a gente vê um defunto, alguém contando que morreu. Vocês imaginem uma autobiografia contada pelo próprio morto. E é esse o caso aqui. E aí a gente tem algo muito peculiar no romance. O romance autobiográfico começa pela morte do próprio narrador. Morri às 2h da sexta-feira. Imagine eu aqui dizendo, fazer um vídeo autobiográfico, começa a dizer, gente, eu morri ontem às 3h, né? Eu estou aqui, não sou eu, é a minha alma que veio aqui, está pairando, isso aqui é o meu ideal de vida pós-morte, uma sala com ar-condicionado no meio dos livros, né? Então, assim, gente, tudo bem, calor de Porto Alegre extremo, mas assim, vocês provavelmente entrariam em contato com a Carmen Lucia, nossa diretora, para dizer assim, olha, a gente tem, eu lamento muito dizer, mas o Antônio enlouqueceu, assim, acho que é melhor mandar alguém na casa dele, rápido, né, antes que ele faça mais alguma bobagem além de dar aula. É muito maluco, um romance que começa com a morte do autor. Isso determina toda uma mudança de estrutura. E você, agora, assim, eu sei que eu estou falando demais, mas assim, o romance, a história dele é linear, só que ele não começa linearmente. Ele começa desde a morte dele, e assim, o tempo inteiro é um romance descontínuo, que ele quebra as estruturas esperadas de um romance linear, de uma história linearmente contada. Não tem grandes feitos, grandes acontecimentos. Não que eles não tenham acontecido, mas é que, pelo ponto de vista distanciado da morte, olhando da morte, tudo é pequeno, tudo é menor, né? E é mais ou menos daí que vem a trajetória dele. Tranquilo até aqui? Eu falei só o primeiro item, que é esse da matéria biográfica. Na verdade, já adiantei os outros. Posso seguir mais um pouco? Eu vou... Tranquilo? Pode, claro. Qualquer coisa, vão me interrompendo, por favor, né? Questões, perguntas. Né? Aí o segundo, que é a Pena da Galhofa, tipo, da Melancolia, a gente vem a abertura do livro, que diz, né, que o livro foi escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Isso está lá na abertura. E ele indica uma tradição de autores melancólicos com quem ele conversou. Né? O Machado de Assis conversou. Falei do Lawrence Stern, mas a gente poderia ir mais longe, né? Assim, bom, tem falei de Diderot, Xavier de Metz, Almeida Garré, mas podia ir mais longe. O Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura. A gente tem a Anatomia da Melancolia, né, do Burton. Enfim, tem várias coisas que poderia chegar até o Luciano de Samosata com o Diálogo dos Mortos, né, que é a sátira menipéia, enfim. Tem toda uma tradição que afirma uma escrita que é marcada pelo humor, né? pela isso que ele chamou galhofa, né? Galhofeira, piadista. Então, a pena do piadista, a pena do brincalhão, a pena do cara cheio do humor cômico, né? Não o humor melancólico. Só que ele diz que a tinta com a qual ele escreve é melancólica. E esse é o debate dessa tradição, em que a existência humana ela é melancólica. Melancólica por quê?
Eu vou pegar um capítulo, que é esse capítulo que ele volta, logo que ele volta da Europa ao Brasil, ele volta por causa da ameaça do pai dele cortar a mesada, e segundo, porque a mãe dele estava, né, à beira da morte. E aí eu vou ler esse trecho aqui, né, aquele do triste, mas curto, só pegar aqui, deixar aqui já marcadinho. Triste, mas curto, depois curto, mais alegre. Então, esse é o capítulo 23, diz assim, longa, ele está falando da morte do filho, longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Esse é o ponto crucial. Ele vê a morte de alguém. Conheci a morte de Oitilo, só de ouvir falar. Quando muito, tinha visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanha o cemitério. Ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas. A morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada. Essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que? Uma criatura tão dócil, olhos estúpidos, uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada. Era força que morresse assim, chateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia. Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo, parecemos a outro mais alegre. Esse é um dos pontos que define aquilo que o Brás marca da melancolia, que é a experiência de se defrontar com a morte de alguém, e uma morte de uma pessoa amada, e algo que não tem sentido. Mas qual o sentido disso? A melancolia, ela é definida, né, tem um problema número 30 do Aristóteles, né, alguns consideram apócrifo, eu não estou mais atualizado no debate se é apócrifo ou não, mas que ele descreve que a melancolia está vinculada com uma inteligência muito aguda. Uma figura melancólica teria sido Platão. O que é a marca da melancolia, dessa inteligência muito viva, muito crítica e questionadora de tudo? É que a natureza humana não tem propriamente um sentido, um significado a priori. Tem gente que tem fé, tem crença, mas assim, qual é o sentido propriamente dito? Qual é a relação? Então tem uma sensação de uma tristeza muito profunda, que não é o luto. Quando assim a gente supera o luto, a gente, quando perde alguma coisa, superado o luto, vai buscar outra coisa na existência que dê significado, outra coisa que se busca, outro sentido. Mas não se tem superação disso. E aí essa melancolia, que ele vai chamar da flor amarela, depois o Brás Cubas, é se confrontar com o fim da existência sem saber qual é o sentido dela. É obscuro, é incongruente, é insano. Não tem transparência que explique. Não tem congruência. É incongruente, é falta de sentido. E é maluco, é insano. Com reticências, quer dizer, pode ser qualquer coisa. Então, esse teor melancólico seria algo que percorreria a condição humana. E a pena da galhofa seria a questão do humor mesmo. Um modo cômico que muitas vezes o Brás está tratando com irreverência, às vezes até muito dura com tudo que ele viveu. Né? Agora, ele está falando da morte do outro, ele falando da própria morte dele. Esse capítulo seguinte, que é a pena do defunto autor, que eu disse para vocês que eu acho que que aparece logo no seguinte, né? Que é o capítulo curto, mas alegre, abre que, né, fiquei prostrado, contudo era nesse tempo fiel compêndio de trivialidade e presunção. Está falando de si. E aí eu quero pegar o segundo parágrafo. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente.
era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do tocado, não enfadava nunca. Intercalava as penteadas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade não me tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as formas, vocabulários que ele tem, e vai. Aí o que me interessa dizer? Vocês reparem que ele está falando disso e está dizendo, as minhas ideias, eu tinha uma cabeça oca, as minhas ideias era não ter ideias, que nem a do cabeleireiro de Módena, que era divertidíssimo, maravilhoso, mas não tinha nenhuma filosofia. E aí ele vem o segundo parágrafo, dirigido ao leitor. Talvez espante o leitor a franqueza com que expõe e realce minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, no olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os velhos trapos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se o homem a si mesmo. Porque, em tal caso, poupa-lhe o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despegar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Então, a plateia, o olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude. Logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele não se estenda cá, do outro para cá, e não nos examine e julgue, mas a nós é que não nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Eu quero destacar, grifar, evidente, está claro, Brás está no mundo dos mortos e o leitor está no mundo dos vivos. Isso dentro da lógica da ficção está dado. O Robert Schwartz, aquele texto que eu indiquei, que eu acho ótimo, etc., etc., ele tem algo peculiar. Ele lê essa coisa do ponto de vista da morte como algo menor, como um truque do romance. Eu acho que tem mais do que truque. O que acontece? Do ponto de vista dos vivos, ele diz, a gente está vivo, a gente está vivendo, que é essa descrição que ele dá aqui, ele está vivendo numa espécie de grande teatro. Alô? Ah, não, tá. Eu achei que tivesse congelado aqui. Tá. Está vivendo uma espécie de grande teatro. E a gente está sempre preocupado com a nossa aparência, e isso é sensato, né? Tolo é aquele que não atenta para as aparências, isso está no Oscar Wilde, né? Está lá no Retrato de Dorian Gray. Preste atenção, porque a gente só conhece o outro pelo modo como ele aparece para nós. Ser é aparecer para os outros, é interagir com os outros. Agora, a preocupação com essa opinião dos outros, com o contraste de interesse, essas questões, esse olhar, como ele diz, olhar da opinião agudo e judicial, é uma preocupação sempre desgastante. A morte, ela liberta dessa existência cotidiana e ela permite revelar aquilo que estava escondido. Aquilo que, às vezes, a gente teme em dizer para o outro, não quer dizer ao outro na vida social. Então, esse ponto de vista do defunto autor, ele muda toda a forma de narrar, porque ele vai ter a possibilidade de contar aquilo que os outros normalmente escondem numa autobiografia. Eu vou avançar um pouco, né, assim, para ver um pouco desse desdobramento desse narrador e dessas moralidades dele, que ele é todo descontínuo. Então, assim, aqui eu botei 2 exemplos, esse do capítulo 76, depois do 100, em que ele anuncia um mistério, depois ele intercala com outras coisas, depois ele vai revelar que esse mistério era a gravidez da Virgília. E assim vai ter outros momentos de quebra, descontinuidade. Por exemplo, né, quando ele faz esse capítulo, que é o 119, né, do parênteses, em que ele dá algumas máximas, né, para o leitor, que são máximas cômicas, né?
Um cocheiro filósofo costumava dizer: gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem na carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Por aí vai. Então, assim, tem uma lógica descontínua do narrar, que é evidente, quer dizer, ele não conta a história buscando criar suspense, nem encadeamento de causalidade, mas ela é descontínua. Parece que ela vai, como ele vai descrever, quando vai falar do leitor, vai dizer que é uma lógica, né, do guinar à esquerda e à direita. Só vou ler esse trechinho aqui para definir o leitor, que é o senão do livro. Eu começo a arrepender-me desse livro, não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente, pedir alguns magros capítulos para este mundo é sempre tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho. Cheira a sepulcro. Traz certa contração cadavérica. Vício grave, aliás, pois o maior defeito deste livro és tu, leitor. Lembrando que o leitor está entre os vivos e ele está entre os mortos. Tu, leitor, tens pressa de envelhecer. O livro anda devagar. Tu amas a narração direta, o estilo regular e fluente, e este livro e meu estilo são como hábitos. E não à esquerda, à direita, à esquerda, andam, param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem como as folhas do cipreste, etc. Eu botei para anunciar que o problema desse livro é do morto. Agora, ele tem uma definição do estilo, que é esse estilo descontínuo, como se fosse um estilo ébrio. Quer dizer, alguém que vai dizer, além de dizer maluquices, ele é alguém que está sempre indo de um lado para outro sem um fio, sem uma definição linear. E isso é uma coisa importante, assim, porque é um princípio de composição do romance. E o outro ponto que eu quero destacar, vou pular algum trecho, depois a gente conversa mais, se houver questões, que é essa do tratamento do leitor. Eu só destaquei alguns modos de tratar o leitor, como ele trata, né? Ele dá piparote no leitor, ou seja, ele dá um peteleco, ele dá um piparote. Ele manda o leitor decidir as posições, manda o leitor pular um capítulo, ele adula o leitor, ele vai bajular, vai puxar o saco do leitor. Ele diz que o público leitor é um leitor em fólio, que não quer muito texto, quer margens largas, as vinhetas, as letras bem desenhadas. Ele vai falar com algum leitor circunspecto que vai duvidar. Ele vai falar com a alma sensível, preocupada com o destino de Eugênia, a flor da moita. Vai falar com a leitora pálida. Ele vai falar de um leitor, que é a posição do crítico. Ele vai falar de um bibliômano. Ou seja, a gente sabe que ele está falando, não são leitores reais. Mas o que ele está fazendo? Ele está nos colocando, a gente, leitor real, está lendo romance, e em página a página, em diferentes posições de leitura, diferentes relações com o texto. Ele está mostrando que a relação com o texto ela pode variar de acordo com a posição do leitor e de quem é o leitor. Então, isso é um dado novo, interessante. Na ficção brasileira, isso era feito muito na crônica já, mas dentro do romance, o Machado ele inova, porque ele não dá um tratamento padrão fechado. Ele vai variar a distância em relação do leitor em relação à história e vai variar a posição do leitor em relação ao texto. Se vocês leram o Lucíula, né, o romance de José de Alencar, vocês vão lembrar que ele tem um narrador em primeira pessoa que vai contar a história da Lúcia, depois revelada a Maria da Glória, como uma carta. E ele quer demonstrar na história que ele narra, e que é bastante linear, como a história da Lúcia é uma história de moralidade, que até uma jovem adolescente poderia ler. Mas ele está botando o leitor sempre na mesma posição. Então, assim, não tem mobilidade na posição de leitura, propriamente dito. Ele não prevê essa mobilidade aqui. Esse é um ponto. E o outro é a agressividade desse leitor, desse narrador em relação ao leitor. É um leitor muito agressivo e ele não respeita, de certo modo, os espaços do leitor. Né? Vou dar um exemplo, que nem coloquei na lista, poderia colocar aqui na lista também, né? A Virgília. Naquele capítulo Virgília, ele vai chamar a Virgília de ignorantona. Ele diz, Virgília, tanto não entendeu o que eu escrevi, né? Que é o capítulo que ele vai falar do Pascal, que o homem não é um caniço pensante, mas é uma errata pensante. A catação corrige a anterior e assim por diante.
Então, tem essa variação bastante acentuada das posições de leitura, né, que vão se dando aqui. E eu só vou citar, não vou falar porque já está muito longo, né, até porque as questões normalmente vão enriquecer, que é essas duas posições, né, o delírio, que é um capítulo, entre aspas, teórico do livro, né, que é quando o Brás está perto da morte, já perto do período de agonia, a agonia, aquele período entre a vida e a morte, e ele tem um delírio, e ele, navegando nas costas de um hipopótamo, ele vai até as origens, e lá encontra Pandora ou a natureza, que vai definir esse que é o Estatuto Universal, do qual eu falei no início, que é egoísmo e conservação, né? E depois faz uma espécie de repetição, uma história repetitiva, em que sempre acontece a mesma coisa ao ser humano. É um capítulo interessantíssimo, né? Pode comentar mais um pouquinho daqui a pouco, mas eu vou parar por aqui na contraface com Quincas Borba, e aí com essa pequena história que dá uma ideia do nexo do romance com aquilo que é a última sessão, que eu vou só citar o título, com o Brasil, né? Diz o Quincas, falando num jantar para o Brás Cubas. Para entender bem o meu sistema, conclui Quincas, imagine um cara meio maluco, pedante, né? Assim falando, né? Para entender bem o meu sistema, conclui ele, importa não esquecer nunca o princípio universal e resumido em cada homem. Reparem, a Pandora dá o estatuto universal, aqui é o princípio universal. E aí vejam o Quincas falando. Olha a guerra que parece uma calamidade, uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar de dedos de humanitas. A fome? E aí vejam a coisa bem prosaica, ele chupa filosoficamente a asa de um frango. Então você imagina ele com uma asinha de frango entre os dedos e chupando uma asinha de frango. A fome é uma prova de que o humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de madeira, cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar com a cordoalha de outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e de lutas, executados com o único fim de dar dar fim ao meu apetite, né? Depois eu vou olhar essa asterisco aqui, porque eu botei essa asterisco aqui. E aí, entre o queijo e o café, demonstrou que isso agora seu sistema era a destruição da dor, né? Não sentir dor. O ideal é não termos dor. Eu quero que você repare, né, chamar a atenção, do meu ponto de vista de leitura, é que esse humanitas, lembrar, o Quincas Borba é um delirante, né? O Brás tem um delírio filosófico e o Quincas Borba tem uma filosofia delirante. Nessa filosofia delirante, que é o Humanitas, que alguns leem como uma paródia do positivismo, ele te vive no melhor dos mundos. É um cara sem senso de humor nenhum. Nesse mundo em que ele vive, ele faz uma descrição do sistema complexo do sistema vou usar a expressão do Paul Giroir, que é o Atlântico Negro, que é o sistema complexo da escravidão da qual o Brasil se nutriu. Que é um dos esquemas, lembrar, é transformar um homem, outro homem, um ser humano, uma mulher, um homem, uma criança, transformar um ser humano em mercadoria. E vender para ele ser instrumento de trabalho, né, num outro lugar. Ele está descrevendo, para falar do frango que ele está comendo e de todo o sistema, ele vai desde os negros que viviam em Angola e que foram escravizados, trazidos para o Brasil, a construção do barco, até chegar ao frango que ele está comendo. Então, a multidão de esforços executados com o único fim de dar, né, morte ao meu apetite. Então, essa é uma coisa assim, uma filosofia delirante que auto-justifica a sua posição como sendo a posição, né, assim, quase assim, toda a racionalização
a posição central para pensar o mundo, né? É muito Narciso. Então, gente, eu vou parar aqui o compartilhamento, né? Vou encerrar por aqui a exposição. Eu sei que deixei várias coisas de fora, para a gente poder conversar um pouco, né? Eu só vou pedir licença, que nem da outra vez, um segundo, eu não vou parar o compartilhamento da aula, né? Já volto aqui, tocou ali no telefone, eu já volto aqui rapidinho, só um pouquinho. Alô? Alô? Questões. Prof, eu não queria te atrapalhar, mas aquela hora que tu estava falando sobre a forma como o Machado escreve muda bastante, que ele começa a falar com o leitor. Sei lá, semestre passado eu tive que ler o Yaya Garcia e mais alguns outros contos dele, e a forma como ele escreve o Memórias Póstumas é completamente diferente. A escrita Exatamente. tem um parágrafo que eu acho que foi a primeira vez que eu ri de verdade com um livro antigo, sabe? Não foi tipo aquele sorriso esboçado, foi tipo uma risada mesmo, porque Legal. é aquele capítulo que ele fala de como não fui ministro de Estado. E daí não tem nada escrito, é só um monte de bolinhas, e daí pula para outro capítulo. E aquilo é sensacional, o jeito que ele escreve. Tem vezes que ele faz um poema. Aquele capítulo que tu estava falando também sobre hipopótamo é uma viagem. Eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo, mas o capítulo do hipopótamo também é muito bom. A primeira vez que ele fala com o Quincas Borda também é sensacional. Sabe que é legal trazer esse outro que não tinha posto que tem. Esse tu vai encontrar esse princípio de composição, né? De como não fui ministro. Teve até um artista plástico, ele faz uma intervenção, é um artista plástico sul-africano, me lembro de uma exposição no Iberê Camargo, em que ele faz um monte de intervenção do Brás Cubas a partir desse princípio. Tu encontra isso também no Tristan Shandy, do Lawrence Stern, essa questão das reticências. E essa é uma das coisas muito legais, porque é pensar o livro, a tipografia. Até teve uma tese na área da comunicação, né, que eu fiquei muito contente de ver, que nunca saiu a edição que era pensada, tem vários comentários sobre a forma física do livro dentro do Brás Cubas. Então, por exemplo, aquele do Nós Somos Leitores em Folho, 12, com vinhetas, as margens largas. Ele está dizendo como é que ele está pensando a edição do livro dele, como é que é o livro. E aí tem as reticências, e aí essas reticências são só reticências, não tem nada de como não foi ministro. Ele não foi ministro, então ele não diz nada. A gente tem um outro capítulo que é muito legal também, que é aquele da Inha Loló, né, que é um epitáfio. É como se ele tivesse pegado o túmulo do túmulo e posto ali. E a gente tem, por exemplo, um outro que aí tem uma outra finalidade, que é a de como fui ministro, não fui ministro, né, não tem nada a dizer, mas tem uma outra finalidade que é o velho diálogo de Adão e Eva, né? Que é aquele em que ele está fazendo um diálogo entre... Ele chega em casa depois de conquistar a Virgília, né? Então, que são os marcos, os grandes marcos divisor do livro são as mulheres, né? A mãe, a Eugênia, é a mãe, perdão, é a Marcela, depois a morte da mãe, que é um sentido diferente, né? Depois a Eugênia, depois a Virgília, eu acho que depois a Loló, assim, mas não os núcleos.
Mas depois da morte da Ian, o Loló tinha isso, e depois, quando ele conquista a Virgília, tinha o velho diálogo. E essas são reticências. E ali, provavelmente, é uma espécie de contenção, quase assim, para não dizer a questão da sexualidade, né? Do desejo e do erotismo. Né? Então, assim, ele tá jogando com todas as formas expressivas, criativas, né? Tanto no discurso quanto na forma, apresentação visual mesmo, tipográfica, né? Do romance. Né? Então é muito legal isso que o Vinícius está trazendo, e é legal isso de ouvir, de tu ter dado uma gargalhada, porque tem vários momentos que a gente acaba rindo no romance. Né? O que às vezes eu me ressinto um tanto da leitura do Robert Schwartz, que eu gosto muito, eu acho uma leitura muito boa, assim, ele consegue pegar, assim, explicar essa mudança também da qual estava falando o Vinícius, né? Assim, tipo, Yaya é um romance de 1878. Memórias Póstumas é um romance de março de 1880. Tem 2 anos. E ele mudou radicalmente. Ele mudou, assim... eu brinco, mas é quase um milagre da água para o vinho, né? Tem que é um crítico austríaco que radicou no Brasil, que é o Otto Maria Carpo. Ele fala dos autores do Twice Born, né? Das pessoas que nasceram 2 vezes. É como se Machado tivesse nascido de novo. O Machado morreu, e veio um outro espírito que tomou conta do corpo, né? Assim, eu tô só tirando sarro um pouco da mudança, mas assim, é uma mudança muito radical na escrita dele e na forma como ele lida com isso. E te encontra várias experiências depois, assim, na crônica, no conto, que indica um pouco assim isso que ele vai fazer, mas parece que ele tem algo, né? Tem gente, bom, só fazer um parênteses, tem a tentativa de explicação biográfica também, né? De que ele ficou doente, né? E foi um dos raros períodos de férias, lembrando que hoje querem acabar, né, com as leis trabalhistas, que não tinha direito a férias, 13º, nada, né? Então, se ele tirasse férias, ele não ganhava. Então, é um dos raros períodos que ele tive férias de licença saúde, porque ele teria voltado próximo aos 40 anos a ter ataque de epilepsia. E se vocês leram para mim a melhor descrição assim é do Dostoiévski no Idiota, né, no Príncipe Místico, que ele tem, parece que se descola do corpo e se olha de cima, né, o corpo que está lá. Então o Machado volta a ter, depois tem fotos já dele velhinho, né, teve uma foto dela, uma foto que chega a arrepiar, assim, meio patética, né, que ele está velhinho. Logo depois há um ataque, né, que ele cai na rua e é recolhido. Então, essa tentativa de explicação biográfica, né? Fecha parênteses. Mas, assim, é que essa mudança é realmente radical. É realmente radical. E eu acho, assim, o Brás Cubas ainda, para mim, é o romance mais radical do Machado. Mais do que qualquer outro que veio depois. Porque ele é um romance que ele tira até o lado, entre aspas, romanesco, que é aquele interesse pela história. Pô, até mesmo o envolvimento amoroso dele com a Virgília parece meio sem graça, né? E a gente ri do jeito que ele fala, não do que ele não sofreu. É bem peculiar mesmo. Muito, muito bem lembrado, assim, Vinícius. Muito bem lembrado essa coisa do processo. Né? Ô, Mais Sônia, que eu isso, queria comentar um pouquinho sobre, tipo, a minha primeira claro, experiência com o Machado. Ela foi um pouco, eu não digo traumática. traumática, mas não, ela não foi traumática, só que ela foi muito antes do que devia ter acontecido. Na escola onde eu estudava, não tinha nenhum tipo de fiscalização sobre que obras a gente lia. Então, quando eu tinha 12, no 7º ano, 12 anos, eu li Dom Casmurro. E foi uma experiência muito engrandecedora no sentido de que, na minha opinião, é um livro que eu acho muito mais fácil de ler de qualquer outra obra do Machado. Eu acho a linguagem muito mais acessível para a minha versão de 12 anos, e ainda hoje em dia eu acho isso. Mas o que eu falo, o que eu fiquei muito chocada quando eu li agora Memórias Póstumas de Brás Cubas, a maneira, é muito diferente a maneira como ele retrata os personagens nas 2 obras. Isso foi algo que eu nunca tinha percebido, que o mesmo autor tem maneiras totalmente distintas de retratar personagens muito parecidos, porque a gente tem alguns elementos que são semelhantes. Mas, para mim, o que me deixa mais... eu não digo chocada, mas me brilhou mais os olhos é o quão
a evolução que ele teve em pouco tempo, como tu falou. Porque semestre passado, como Vinícius, eu também li alguns contos do Machado, antes dos romances dele, e foi muito difícil, porque eram escritas um pouco mais difíceis e em que circunstância vocês leram? Desculpe interromper. A professora de literatura brasileira ela recomendou no final do semestre, depois que a gente tinha terminado, livros que ela achava pertinente a gente ler. Que ela achava Foi seria interessante. qual foi a Gínia, não sei qual é o nome dela. Sim. Depois eu vou te pedir uma gentileza, se quiser. Ou me manda, põe no WhatsApp, né? Não precisa ser agora, a lista. Porque daí é legal para eu saber o que ela recomendou. Eu posso fazer uma coisa parecida no final do semestre. Eu vou ver se eu acho, mas eu acho que ela tirou do Moodle. Infelizmente, mas era muito bom. E ela falou muito sobre a relação, como a gente ia ver no próximo semestre, a evolução do Machado como escritor e principalmente como cronista, porque nos Papéis Avulsos, que eu gosto bastante, para mim a melhor obra do Papéis Avulsos é O Medalhão e O Alienista, que vai ser a obra que a gente escolheu fazer o meu trabalho. A gente vai falar sobre O Alienista, porque é uma obra que vem crescendo muito dentro da própria comunidade literária, fora da academia. Eu vejo muita gente no ensino médio, amigos meus, que não tinham o hábito de ler, se interessarem nas aulas de literatura pelo Alienista e irem ler, sabe? Então, eu acho muito legal a evolução que ele teve e eu fico muito feliz que as obras dele estão ficando mais acessíveis. Eu não sei se tem muito contato com comunidades literárias dentro das redes sociais, mas tem um grande grupo. Eu gostei dessa coisa das comunidades literárias. Isso também eu vou te pedir que me mande, Gabriel, porque assim, no TikTok, professor, tem uma comunidade famigerado Book Twitter, o BookTok e o Book Twitter, isso, igual a André está falando. Book Twitter, e eu vejo cada dia mais o pessoal recomendando os clássicos brasileiros. E o Dom Casmurro é muito recomendado, porque é um romance muito bom e é um romance que é muito acessível, que tem a questão de uma possível traição e como é que funciona na cabeça do Bentinho. Então, eu acho muito legal que as pessoas estão começando a desmistificar aquela ideia de que literatura clássica é chata e rançosa e muito concreta. Então, eu vou mandar no grupo quando eu encontrar. Eu vou dizer assim, sabe que até assim, a gente o canal da Tatiana Feltrin, eu estou anotando aqui, tá? Por isso que eu estava olhando para a tela, mas estava prestando realmente atenção, porque isso é uma coisa que me interessa muitíssimo. Assim, vou dizer para vocês assim, que é isso que tu falou. Assim, às vezes pode até soar que eu seja meio desrespeitoso com algum autor, alguma coisa. Se soar, eu peço desculpas já de antemão, né? Mas assim, tem um princípio, que é o... Bom, enfim, indo por partes. Tem o Diário de Agamben, que ele tem um livro chamado Profanações, e uma das coisas, são vários ensaios, e um dos ensaios ele fala do que é a concepção dele de profanação, porque assim, sagrado e profano. Sagrado é retirar alguma coisa do domínio dos homens, profanar é devolver ao domínio dos homens. Então, assim, quando a gente entra no domínio sagrado, né, tem aquela coisa do templo, né? Tem alguns templos que a gente tem que tirar as sandálias e o pó dos pés, né? Tem que lavar os pés, porque a gente traz o pé da rua, que é o mundo do profano, o mundo do dia a dia, o mundo prosaico, o dia de todos, o mundo dos corpos. Para entrar no templo, tem que limpar os pés para entrar, né? Então na Páscoa tem a famosa cerimônia do lava-pés, né? Que dá para entrar no espaço da última ceia. Tem aquela coisa do passar uma água benta, né? E se benzer, fazer o sinal da cruz. Tem vários modos, mas o que eu quero indicar é o sagrado profano. O sagrado é fora do domínio dos homens, né? E aí tem um comentário que é super legal dele de profanar, que é trazer algo que é do sagrado de volta ao convívio das pessoas. E isso tem a ver com as obras. Isso que tu falou do clássico, né? Então, para mim, um princípio de educação literária mesmo é esse do profanar no bom sentido. Assim, aquela obra que está consagrada, que ninguém pode tocar, não pode falar mal, não pode mexer, não pode citar, não pode reinterpretar, tem que sempre ler. É trazer isso para o domínio, porque o princípio de ler, a literatura só existe quando o leitor está lendo literatura. Tem leitores lendo literatura, a literatura vai existir. Se não houver leitor, não vai haver literatura. E aí tem que deixar o leitor
ler. E o leitor ler é fazer pergunta, colocar isso que a Gabriela trouxe, né, que é desmistificar as obras clássicas. É tirar literalmente, né, tirar essa mistificação dessa obra que parece tão longe da gente, tão intocável, né, e trazer de volta, né? Então é muito legal isso, Gabriela. Porque e aí o Machado, eu acho que tem isso. Eu concordo em grau, gênero e número, está dizendo assim, né? O Dom Casmurro parece outra escrita, e aí essa é uma das grandes sacações que eu vejo do Machado, e uma das grandes libertações para escrever literatura. Assim, eu me lembro, quando no início ainda eu fazia comunicação, né? Eu fazia Fabico, né? Antes de passar para letras. Aí eu fiz no vestibular, eu fui para letras. E eu gostava de duas coisas, que hoje eu estou uma mais distante do que a outra. Eu gostava muito de linguística, da qual estou mais distante, né? Então eu gostava muito mesmo, assim, das leituras. Tá, não vem ao caso. Mas gostava de escrever bastante. Eu gosto de escrever até hoje bastante, né? E fazia criação literária. E aí eu me lembro que a minha dificuldade é que eu gostava de temas familiares, eu ficava muito envergonhado de falar. Parecia que era eu que estava falando na ficção, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Que eu acho uma das grandes liberações, é isso que a Gabriela destacou, é o Machado criar narradores que não são ele. E ele conseguir expor isso, né? Assim, trazer isso, expor. Eu espero um dia ter a liberdade que ele anuncia lá do defunto, né? Nada mais incomensurável que o desdém dos defuntos, porque nesse olhar distante ele tem liberdade de dizer o que ele bem entende. Esse olhar distante é o olhar do narrador ficcional. Então ele cria o Brás Cubas. Brás Cubas fala de um jeito, assim, tem várias sessões que eu parei ali na sessão número 7, mas ao falar do Brasil eu teria que falar um que é Brás Cubas e a escravidão, né? Aquela sessão do Menino Diabo em que ele monta o Prudêncio, né, e Cavalo, é de uma brutalidade, nossa, tremenda. Então, assim, tem uma indiferença pelos outros, mas assim, tem várias facetas. E é muito diferente do Bento Santiago, que também é diferente do Aires, lá do último romance, né, do Memorial de Aires. Como é diferente de vários narradores, né, que ele criou nos contos, né? Então, é muito interessante ver essa variação, porque assim ele vai como que experimentando a forma mais adequada para compor, né? E aí a lembrança do Alienista, eu vou fazer dois comentários. Do Alienista tem várias adaptações, né? Então tem o próprio crítico, né, o Roberto Schwartz, que eu citei para vocês, ele tem um livro que é A Lata de Lixo da História, que é uma peça que ele escreveu, que foi a primeira encenação, inclusive, foi em Porto Alegre, aqui nos anos 70, pelo Luciano Alabars, né? Que ele faz uma atualização para pensar a ditadura militar, né? Ele faz uma recriação do Alienista, né? E tem várias outras, tem um Asilo Muito Louco, tem o próprio Alienista, tem uma que é o Roberto Nanini fazendo Alienista, tem um diálogo do Alienista com um conto do Edgar Allan Poe, que chega a um ponto a gente não sabe quem que é louco, quem que é saudável. Assim, o Alienista eu acho um dos livros mais ricos, e é muito legal de ver o tipo de narrador, né? Que é aquele assim, dizem os cronistas aqui não são unânimes, porque ele queria um jeito distanciado de contar a história, né? Enfim, eu vou me alongar aqui para falar do Alienista, mas muito obrigado, Gabriela, e muito legal essa citação. E aí o último comentário que eu ia fazer é a coisa do Seminário para Ensino de Literatura, que é a cadeira que eu dou amanhã, quartas-feiras, né? Mas como tem feriado ontem, a aula vai ser amanhã, que é do sexto semestre, que é pensar formas de educação literária que realmente lê da atualidade, o que é atual no livro hoje, né? E isso, tem um livro infanto-juvenil, do juvenil, que é do Scliar, né? Que é a Casa Verde, né? Mistérios da Casa Verde, se não me engano. É muito bom, é muito bom. Dá para fazer uma lista de adaptações. E esse é um trabalho, se alguém quiser fazer um trabalho vendo as adaptações, eu recomendo, né? Tá. Até depois, Gabi. É que já é meio-dia, né? Não tinha visto o horário. Bom final de semana para ti também. E, enfim, mas se alguém quiser trabalhar com adaptações, também vale a pena. Tá. Professor, Diga. tu tinha comentado lá no início, sabe? Eu até tentei falar, mas eu tava muito
centrado, tipo, tem um capítulo, se eu não me engano, que ele fala, que ele conta sobre a viagem dele, e aí ele fala que ele não vai contar tudo, porque aquilo seria um diário de viagem, não seria memórias, como ele fala. Eu acho que isso daí se aplica muito àquele lance que o senhor estava dizendo, que é tipo, que ele, tipo, não é linear e ao mesmo tempo não é, sabe? Ele vai contando coisas Sim. e tal. E aí eu achei isso muito interessante. Gente, agora eu vou ter que realmente... Tá tocando o interfone lá e vocês ouviram os cachorros latirem? Estão ouvindo? Aquela hora eu achei que era aqui, mas era no vizinho. E às vezes a gente escuta o interfone do vizinho também. Mas eu vou deixar... depois eu vou lá. Você se importaria de a gente encerrar hoje assim, meio abrupto a aula? Não, senhor, sem problema. Não tem problema. Porque eu fico com pena porque o comentário ele é pertinente e aí eu já fico assim, meio... É que hoje, normalmente tem gente em casa, mas hoje eu estou sozinho, né? Então, por isso que tá assim. E porque esse comentário que tu fez das viagens, né? Me lembrei que ele só fala do Almocreve, né? O único trecho, e depois ele só fala genericamente da viagem, né? E esse, poxa, é um período de amadurecimento, são 10 anos que ele ficou fora, né? Então tem vários hiatos importantes, né? Entre a morte do pai, a briga pela herança e o encontro com a Virgília, também tem outro hiato, né? Então, assim, são coisas que vem muito das escolhas dele de escrita, que é essa descontinuidade, né? Gente, eu vou desejar para vocês um bom fim de semana e vou encerrar porque eu acho que eles enlouqueceram os cachorros. E não são os cachorros, ainda bem que não tem nenhum Quincas Borba malvado aqui com os cachorrinhos. Eu estou brincando, né? Mas eu vou encerrar aqui. E aí hoje eu já mando